Bom dia a todos. Bom dia. Dia. Eu sou estudante de terceira câmara, Henrique Lima, e hoje o tema da conferência é o controle dos impulsos sexuais. Um instante para observar os gráficos e seus elementos. A origem de toda a criação possui sua base na força sexual. Nossos mundos internos são alimentados por esta energia. Podemos imaginar que nossos mundos interiores são como um jardim. Podemos colocar flores, criaturas, por exemplo, dragões, seres místicos e mitológicos, fênix, dar vida a este mundo interior de acordo com os manifestos de nossa imaginação criadora consciente. Tudo aquilo que quisermos colocar neste mundo é possível. Porém, o ego também habita estes mundos, ou pode habitar estes mundos, quando alimentado no nosso interior. E a eliminação destes egos é feita com a morte psicológica e a auto-observação. Devemos eliminar aquilo que não faz parte dele, não faz parte do nosso mundo interior, não é natural do nosso mundo interior. Aquilo que muda a direção do nosso crescimento espiritual, pois a direção é apenas uma, é apenas para o Criador. Ou seja, devemos podar os impulsos inconscientes, os desejos, as obsessões, posses, pensamentos da mente subjetiva, emoções inferiores, assim como as paixões baixas gestadas no baixo ventre. E esses instintos animais que corrompem o nosso aspecto crístico no nosso interior. Observem o gráfico, seus elementos. A árvore representa a árvore da vida, o conhecimento de Deus, e a energia criadora que alimenta esses mundos é a energia sexual, que se origina na base de nossa coluna. Este mundo astral está relacionado com as emoções, aquilo que sentimos no nosso coração, o amor, o carinho, a caridade, a diligência, as virtudes naturais do ser. Tal jardim deve ser cuidado de momento em momento, de instante em instante, com a recordação íntima e com a respiração profunda. A respiração profunda é o mantra primordial e jamais deve ser feito de forma mecânica. A forma correta deve incendiar nossos corações e nos inspirar profundamente, fazendo sentir o ser e a Mãe Divina. Eu considero que a respiração profunda ela seja um mantra primordial, pois ela é diretamente relacionada com a nossa criação, do ser humano, a imagem de Deus. E o que trouxe nós a vida foi justamente o fôlego, o sopro da vida. Então, respirar é recordar o Criador, recordar o nosso ser interior. E isso deve ser feito de forma consciente, calma e serena.
No gráfico acima, podemos imaginar como se fosse o nosso mundo interior. Ele, no nosso início, na nossa criação, ele é teoricamente vazio. Ele possui apenas as bases. A cruz, que representa o sexo, e o círculo, que representa o Sol, o Espírito, nosso Criador. Então, dentro disso, nós podemos conceber aquilo que quisermos no nosso interior. Porém, como nós vivemos neste mundo, as impressões causadas pelas outras pessoas que estão com a consciência adormecida neste instante, elas nos influenciam e nos incitam a alimentar egos de maneira inconsciente. Quando esses egos são alimentados, é necessário realizar a prática da morte psicológica, que é a recordação íntima. Como eu citei anteriormente, nós devemos imaginar isso aqui como se fosse um jardim, como se fosse a nossa própria casa, nossa mente, nosso mundo interior, aquilo que percebemos no astral. Então devemos cuidar, devemos ter um zelo por ele, para eliminar aquilo que corrompe este ambiente. Vamos observar este segundo gráfico para que possamos compreender de forma exemplificada. Percebam que ele está removendo os galhos de maneira consciente para dar forma à árvore, para que a árvore ela flua para o lugar que ela deve ir. Ele está removendo os galhos que estão se separando muito do seu tronco, do seu caminho reto. Aqui ele está removendo a casca, o ego, para que possa perceber a essência onde ainda está vivo, as nossas energias sexuais. Percebam agora a utilização do fogo, nossa mãe divina, é a representação direta da morte psicológica, para eliminar aquilo que estava corrompendo a essência. E por fim, a árvore, que cresce com um cuidado diário, de instante em instante, a manutenção consciente para que essa árvore, que no exemplo é um bonsai, possa viver por séculos, passar de geração para geração. Neste outro gráfico, podemos observar um jardim que já foi concebido. Neste exemplo, ele está no pôr do sol. Temos a árvore da vida, representando o caminho, o conhecimento do Criador, as nossas energias sexuais, as flores, o sol, as nuvens, toda a beleza da criação do nosso mundo interior. No gráfico abaixo, em contraponto, percebemos que a árvore que antes estava aqui, agora está deslocada para a esquerda. E agora não tem muitas cores, apenas cinza, sofrimento. Aquilo que era bonito se tornou sombrio. Percebemos as pessoas, que são exatamente representações do nosso ego interior. As pessoas se lamentando, enterrando os seus próprios egos, os seus próprios defeitos, os seus próprios desejos.
toda essa obsessão. Percebam a quantidade de elementos, cidades, construções, tudo isso poluindo o nosso mundo interior. Portanto, a prática da morte psicológica era para que possamos eliminar e purificar novamente este mundo interior. Aqui podemos visualizar uma ilustração de alguém que estaria meditando. Vamos observar o que está acontecendo em seus mundos interiores. Nos quadros acima, representam o mundo astral. No plano médio, representa o mundo físico. E no plano baixo, os mundos inferiores. Percebemos que, no primeiro quadro, ele está percebendo o ser, está observando, recebendo seus ensinamentos, que estão escritos de maneiras que ele não consegue compreender. Porque os ensinamentos do Criador, eles devem ser decifrados, para então serem absorvidos. O ser ele nunca passa nada diretamente, porque nós temos o ego, e o ego ele vai corromper esse ensinamento. Então, o ensinamento ele deve ser compreendido dentro do coração, e não na mente. Percebemos então o ego começando a se manifestar, penetrando o véu do mundo físico e começando a interagir com o nosso corpo físico. Começa a subir pelas nossas pernas. Então, adentra o nosso centro sexual, tomando energia, para então se intensificar e ir até o centro do coração, do nosso cálice, onde ele se utiliza de emoções e sentimentos, perverte essas emoções e esses sentimentos, e assim ele faz com que nós sentimos tristeza, ele gera o sofrimento. E com isso, ele cria massa, ou cria um tipo de energia para que ele possa se expandir. Porque o ego ele não tem força, o ego ele é frágil, ele não é como a energia criadora. A energia criadora ela é intensa. Mas o ego, ele se utiliza dessa nossa energia sexual para se expandir, se manifestar e se cristalizar no nosso interior. Então ele sobe até a mente e a partir da mente ele domina os nossos 3 centros da máquina humana: a mente, o coração e o sexo, fazendo com que a visualização do nosso ser, que antes era clara, passe a ser revoada, passa a ser nublada. Você não consegue perceber. Os elementos agora estão todos fragmentados. Você não consegue visualizar mais em toda a forma plena o nosso ser, o ser interior. Então, prosseguindo, o meditante, ele lembra de um dos fundamentos que é ensinado aqui na escola: a respiração profunda. Vamos observar. Ele inspira. E quando há essa inspiração, há como um estalo, o fogo interior no coração. Ele se recorda da sua mãe divina. E não somente isso. Ele se recorda do seu ser. Ele vê uma pequena centelha daquele ser, que ainda estava nublada por todo aquele ego. Então, de forma ativa, ele clama a sua mãe, no seu coração: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Como um fogo, o mantra da morte psicológica. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Tire-o de minha psique. Então o fogo toma o mundo astral e começa a incendiar todo aquele ego, eliminando todo o seu aspecto, sobrando apenas o que era a essência. Então, essa essência diminui e diminui, até ficar um vazio. Ou seja, o vazio iluminador. A meditação é a mente em branco, sem nenhum tipo de pensamento, seja benéfico ou maléfico. A meditação é simplesmente a arte de influir no nosso interior.
de estar no nosso interior, de perceber no nosso interior. O núcleo deste microcosmo interno, nosso próprio universo, é o nosso coração, o fogo, e nele habita a Mãe Divina, o aspecto feminino de Deus em nós. Devemos imaginar a nossa vida como um caminhar, um navegar de um barco, no qual ele navega pelas águas, no oceano. E essas águas nada mais são do que as nossas energias sexuais. Quando a nossa consciência está nessas energias sexuais, está controlando este leme, passamos a ter uma vida de Dharma, uma vida santa, na qual vivemos de acordo com as leis do Criador. Observamos aqui os caminhos corretos. Este é um exemplo, é uma representação na cultura budista. Existem diversos outros ensinamentos valorosos. A compreensão correta, concentração correta, atenção correta, esforço correto, modo de vida correto, ação correta, palavra correta e pensamento correto. Nós devemos dar consciência à nossa vida, dar consciência aos nossos impulsos sexuais. Devemos fazer cada ato da nossa existência de forma consciente. Em contrapartida, o ego penetra em nossa máquina humana, roubando a energia sexual, agredindo o centro emocional, no Kadyas, e então sobe até a mente, tomando a atenção que antes era relacionada ao ser, era direcionada ao ser. Quando os egos são alimentados com pensamentos compulsivos e obsessivos num universo caótico e acelerado, devido à potência da energia sexual, eles agridem nossos centros internos e nos leva à perda da energia sexual, cristalizando eus em nosso interior. Esses egos possuem origem no pecado primordial, a luxúria, o derrame das energias sexuais, o descontrole do sexo. Inevitavelmente, alimentar os desejos dos egos levam futuramente à infrassexualidade, pois esta é a mãe de todos os defeitos psicológicos. Observamos o gráfico agora por um instante, os seus detalhes, que ele é a roda do samsara, o sofrimento. Ele representa o nascer, envelhecer e morrer. Todos os seus elementos da vida. As paixões, os desejos, as obsessões, tudo aquilo. E dá a impressão que a vida ela é muito difícil, ela é muito complexa, tem muitos elementos. Olha só quantas coisas que eu tenho que fazer na minha existência, meu Deus do céu. Como que eu vou conseguir controlar tudo isso? Como que eu vou conseguir controlar a minha consciência? Conseguir perceber o meu ser? Sendo que tem um monte de elementos para eu ficar observando nesse mundo físico, nessa ilusão do mundo físico, o Maya. É simples. Como é dito no Bhagavad Gita, Krishna ensinando a Arjuna, ele fala que para controlar a mente é necessário eliminar o desejo. O controle da mente, ele vem daquilo que não é necessário controlar. Você não precisa ficar controlando algo que não existe. Se você não tem nada para controlar, se você está livre do desejo, simples, já está controlado. Então, ter uma vida simples, livre de desejos, livre do querer, do ego, ela nos liberta e facilita o controle desses impulsos sexuais. Quando as energias sexuais são controladas pelo ego, inicia-se
o ciclo do karma. A roda do karma coloca as pessoas em perdições em um ciclo de samsara, sofrimento, na qual os próprios desejos irão aprisionar e controlar a vida e criará um ciclo interminável de sofrimento, e esta pessoa será arrastada e carregada pelas correntezas das águas. Ao invés desta pessoa controlar a energia sexual irá controlá-la, e o mesmo será devorado por ela. O amor é a força, e a força é o amor, nada mais do que a energia. A energia sexual é o mais puro amor e respeito à vida e tudo aquilo que permeia a natureza. Fica claro que dominar essas energias é dominar a própria existência, a própria vida. Meditar é amar, amar ao ser, aos irmãos e principalmente à esposa. Como citado aqui nesta escola pelo nosso diretor, a transmutação sexual, no ato da transmutação sexual, o homem, ele insere o seu amor na mulher, e a mulher devolve este amor de forma de gratidão ao homem. E este amor vai se refinando e se refinando, e sendo percebido no coração, como representado aqui no gráfico. A sexualidade superior, ela deve ser feita no coração. No ato sexual, no ato da transmutação, quando bem feito, quando feito de forma consciente, devemos orar a nossa Mãe Divina para que ela proteja nossas energias sexuais, para que ela nos ensine, que nos inspire, que alimente as nossas virtudes no ato sexual. Para que assim demos consciência ao ato sexual. Nos auto-observar para eliminar os egos com a morte psicológica é uma dádiva e uma grande demonstração de amor de nossa Mãe Divina. Devemos aprender a nos auto-observar e desatrofiar este sentido, o sentido da auto-observação que a humanidade atrofiou ao longo de longas eras de inconsciência. Devemos praticar a auto-observação diariamente, interromper o processo mecânico da existência, interromper o processo mecânico da vida, parar, por exemplo, após almoçar, terminou de almoçar, retire-se, medite, reflita sobre as horas que antiveram este período de repouso, elimine aquilo que deve ser eliminado e carregue aquilo que é virtude, mantenha a virtude. Devemos aprender a nos auto-observar para aprender a eliminar o ego de forma objetiva. Uma das chaves para o controle dos impulsos sexuais é a mente limpa e uma vida simples, livre do desejo. Este trabalho é feito para se preparar para a esposa, para proteger e preservar a sexualidade superior, para aproveitar ao máximo a dádiva do matrimônio perfeito e amar a sua alma gêmea com todo o coração, valorizar isso, pois a alma gêmea ela é rara, mas ela existe e ela está por vir para aqueles que estão solteiros. Então, nós devemos nos preparar ao máximo para estar no nosso melhor quando o Criador e a Mãe Divina nos entregar a nossa esposa. A esposa, ela é entregue quando nós estivermos preparados para realizar o trabalho alquímico. O matrimônio perfeito é a união de esposo e esposa, unidos sexualmente em um ato no qual fazem subir a energia pelos canais na coluna para unir cada vez mais e mais profundamente, fazendo crescer o amor dentro de ambos e também
a sexualidade superior desperta as virtudes que são naturais e espontâneas do ser. E elas são sentidas no coração. A sexualidade superior é a única e a verdadeira chave para obter os controles dos impulsos sexuais e despertar a consciência. Quando se domina os impulsos sexuais, o homem está pronto para dominar todos os seus aspectos interiores. Domínio sobre os impulsos, os desejos, o ego, as obsessões. As medicinas sagradas, como a ayahuasca, assim como as práticas de exercícios físicos de forma equilibrada, como o Viparita, auxiliam a controlar essas energias, para que, ainda mais para nós que somos solteiros, que estamos solteiros, vamos observar como funciona a prática do Viparita. Deitamos em decúbito dorsal e imaginamos o nosso aspecto da Mãe Divina em nosso interior. Clamamos por ela. Pedimos para que a nossa Mãe Divina interceda ante o Divino Espírito Santo para que translade a Lua para o nosso plexo e o Sol para o nosso cérebro. Então, tomamos a posição do Viparita e ficamos meditando neste mantra, imaginando o Sol se deslocando para o cérebro e a Lua se deslocando para o plexo. Observem, então, o que acontece. A inversão desses centros, do centro solar e o centro lunar. O centro lunar, agora ele passa a controlar a maré dos impulsos sexuais, que é o que a Lua faz. Ela controla as energias sexuais. Então ela usa sua força para impressionar os centros sexuais e deixar ele mais calmo, com a quietude da Lua, com a quietude da noite. E em momentos onde há o sexo, a Lua se intensifica, para que haja maior impulso sexual, para que as águas elas possam se mover e assim haver a transmutação. Enquanto o Sol em nossa mente, ele cuida de todos os outros centros, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, para tornar a nossa vida mais consciente e mais objetiva, para dar consciência à nossa vida. Também podemos pedir à nossa Mãe Divina pela restituição, a reconstituição do nosso corpo. Podemos pedir para que ela interceda ante o Divino Espírito Santo para que cure, purifique, regenere, fortaleça o nosso corpo físico. Ao longo de uma vida, praticando o Viparita, assim como ingerindo as bebidas sagradas, as medicinas sagradas, o nosso corpo ele irá tomar força, tomar uma potência maior, assim como a prática da sexualidade superior. Tudo isso faz com que nós possamos renascer e ter uma vida nova, rejuvenescer, voltar àquilo que é puro em nós, como se fossem crianças novas, porém crianças conscientes. Também é importante salientar que a energia sexual nunca deve ser derramada com a prática da masturbação. O homem ou mulher devem se abster de todo o conteúdo sexual pornográfico que denigrem e baixam a moral do ser humano. A pornografia nos torna bestas, animalescas e violentas. A infrassexualidade, ela é a violência contra o ato sexual. É a violência contra a mulher. É a violência contra nossa mãe, nossas irmãs. Tudo aquilo que é feminino na natureza. Isto é errado. E devemos aprender a eliminar isso.
da nossa vida e da nossa existência. Para os solteiros, também há a prática do Hansa, do mantra Hansa, que é feito da seguinte maneira. O verbo Han é feito de forma articulada e o Sa é feito de forma silenciosa, apenas pensando. Então se inspira e o Sa é articulado. Eu inverti, mas o Sa é articulado. Sa! O Han é de forma silenciosa na nossa mente. Sa! O Viparita, como citado anteriormente, também auxilia nesses controles dos impulsos sexuais, as medicinas sagradas, a respiração profunda, a sexualidade superior, a oração do Pai Nosso, quando dada a devida atenção. Inclusive, na oração do Pai Nosso, há uma parte que fala especificamente sobre isso. A morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Pois quando nós estamos cuidando dos irmãos, não temos muito tempo para alimentar egos, alimentar pensamentos subjetivos. Nós damos valor ao nosso tempo, damos valor à nossa existência e buscamos fazê-la de forma mais consciente, cada vez mais. O Hansa também serve, assim como a respiração profunda, para nos ensinar a sublimar as energias sexuais. Então, com o Hansa, nós inspiramos e fazemos a nossa energia ir para dentro e para cima, voltar ao nosso interior, ao nosso cérebro, à nossa consciência, ao nosso coração, para que essa energia não descontrole. Nós damos um caminho para essa energia. Este caminho é para o nosso ser. Nós levamos essa energia até o nosso ser, para que o nosso ser nos dê o caminho, nos guie e diga o que devemos fazer com essa energia, com esse impulso sexual. Devemos aguardar de forma paciente, mas também ativa, o nosso amor. Lutar pelo amor, para que ele floresça em nós. Para que no matrimônio, possamos sentir de forma mais intensa o que sentimos quando ritualizamos com a sagrada ayahuasca. Uma energia magnífica, nos enchendo de vida e amor, e toda a criação. Para preservar esses valores, uma frase simples. Não esqueçam, não pervertam e obedeçam os ensinamentos do ser. E assim, encerro minha conferência. Agradeço com minha alma e meu coração a todos que ouviram. Aplausos seja A prática é o mantra Iao. O mantra Iao é feito da seguinte maneira. Inspira-se. E expira articulando o verbo. Este é o mantra principal para realizar a transmutação sexual. Devemos imaginar as nossas energias sendo transmutadas, assim como na sublimação, elas sobem pela nossa coluna e vão até a consciência, até o nosso ser, para que o ser possa dar forma a isso e retornar ao nosso coração, para que esses valores se expandam e possam ser compartilhados a todos nesta humanidade, com um sacrifício pela humanidade. Enfim, assim encerra.